Muito bem, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Até aqui. Pai, fala conosco pelo teu Espírito através da tua palavra. Captura a nossa atenção, a nossa mente, o nosso coração, para que nós não nos desviemos para as coisas secundárias e desnecessárias. Nós te pedimos que tu focalizes o nosso pensamento, a nossa atenção na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em razão desta oração, eu vou pedir que todos aqueles que têm telefones conectados com a internet, que desliguem. Pode usar o texto bíblico em modo avião, se for o caso, mas desligue o telefone e não fique dando notícias aqui para prejudicar aqueles que estão ao lado. Tem muitos que usam o telefone para ficar recebendo. Nós temos aqui a gravação e a gente percebe lá de cima, eles veem aqueles que ficam mandando recadinhos, eles gravam, metem a câmera lá embaixo, pega seu telefone e mostra. Eu disse que na próxima vez que eu pegar, eu digo, por favor, põe aqui no quadro aquele irmão que está distraindo a atenção do outro lá. Porque se você tem um outro programa para fazer, é muito natural, fique em casa. Agora, se você vem aqui com os irmãos, vamos cultuar e vamos nos edificar mutuamente. É uma palavra de um velho que não está aqui brincando de religião. Nós estamos aqui na proclamação do Evangelho e queremos que todos aproveitem o máximo. Eu sei que tem alguns namoradinhos também que ficam puxando o cabelo das namoradinhas. Os mais velhos, já casados há tempo, não fazem isso. Mas os namoradinhos, eu vou aproveitar aqui para dar porque são coisas... Fica ali... Tem lugar para tudo. A Bíblia diz que tem lugar, tem hora para tudo, a hora de brincar, a hora de namorar. Então fica naquela hora própria, não é? Para não distrair os outros. Eu tenho ouvido algumas coisas, não tenho falado, mas hoje aproveitou aqui esse momento para dar uma conversinha, tá bom? Não fiquem bravos, não. Mas se ficarem também não tem problema. Agora vamos olhar a palavra de Deus
este capítulo é muito interessante. O versículo 1 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. 7 capítulos. O autor vem descrevendo este sumo sacerdote, vem descrevendo essa salvação. Ele vem falando de várias nuances a respeito de tão grande salvação, e chega no capítulo 8, ele diz o essencial. O que é o essencial? É que temos um sumo sacerdote assentado. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O escritor Paulo, Barnabé, Apolo, Priscila. Quem foi o escritor? Não sei. Ele usou um binóculo, não, um telescópio espiritual para entrar no Santo dos Santos, no lugar eterno, no lugar mais sagrado de todo o universo. E ele encontrou um sumo sacerdote assentado. Aqui ele não está resumindo o que foi dito, ele não está fazendo um resumo, mas afirmando a tese principal a qual está conduzindo a epístola. Qual é a tese do apóstolo, ou do escritor, ou daquela pessoa que escreveu a carta aos Hebreus? É que o sumo sacerdote está sentado. Isto é desafiador para nós. Esse é o principal argumento da carta. Preste atenção na palavra, o essencial, a súmula do que nós estamos dizendo é que tal sumo sacerdote, essa expressão tal, ela dá uma ênfase neste sumo sacerdote. Ele está assentado. E o que isso significa? Há uma nota triunfal nessas palavras. Elas são a resposta àqueles judeus que zombavam dos primeiros cristãos. Eles zombavam dizendo: temos o tabernáculo, temos o sacerdócio, temos as oferendas, temos as cerimônias, temos o templo, temos as belas vestes sacerdotais. Nós temos a realidade. E o escritor está mostrando aqui que os cristãos estão respondendo desta maneira: sim, vocês têm as sombras, mas nós temos o cumprimento. Vocês têm as cerimônias, mas nós temos o Messias, o Cristo. Vocês têm as fotos, mas nós temos a pessoa. E o nosso sumo sacerdote está sentado à destra do trono da majestade nos céus. Nenhum outro sumo sacerdote jamais se assentou em reconhecimento a uma obra concluída
e nenhum jamais ocupou tal posição de honra e poder. Este tal sumo sacerdote, assentado, ele está numa posição acima de todos. A carta fala da posição de assentar em alguns lugares. Nós vamos primeiro olhar em Hebreus capítulo 1, versos 3 e 4. Hebreus 1, 3 e 4. Logo no início, quando ele está dizendo ali, ele vai dizendo inicialmente, Deus, havendo Deus outrora falado de várias maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E ele no verso 3 ele diz, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser divino, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele já, no início da carta, vai dizer, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele começa afirmando que o nosso sumo sacerdote está sentado. Isto é muito interessante. Depois, ele vai dizer aqui nesse capítulo 8, que o essencial é termos esse sumo sacerdote assentado. No capítulo 10, nos versículos 12 e 13, ele vai dizer, capítulo 10, 12 e 13, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Por que ele assentou? Ele diz aqui, Jesus, porém, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se. Por que ele se assentou? Porque o seu sacrifício é conclusivo, é cabal, é suficiente. O seu sacrifício basta. Portanto, ele não fazia como os outros. Domingo passado nós fizemos a referência que historicamente se registram 83 sumos sacerdotes desde Arão até o último no ano 70, Samuel, que morreu queimado lá em Roma, em Jerusalém, naquela tragédia que Roma investiu em Jerusalém. Mas o nosso sumo sacerdote está sentado. Por quê? Porque ele realizou um sacrifício que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não tem mais que fazer qualquer, como é que se chama, chulear a costura da roupa, fazer um ajeitamento. Você sabe o que é chulear? Aqui as costureiras sabem, né? A minha mãe, que ela costumava fazer roupa, as minhas roupas, quando eu era criança, ela fazia. A primeira coisa que minha mãe fazia quando pegava uma roupa era o avesso. Se o avesso estava bom, ela dizia, a costureira é boa. Se o avesso não está bom, você pode desconfiar. Havia uma senhora lá no Piauí, a avó da minha cunhada,
E o céu do Piauí, eu tenho contado para vocês, que é o céu mais lindo do Brasil. Não tem céu mais bonito. Então, Dona Sinhal olhava para o céu e dizia assim, meu Deus, se o avesso é lindo desse jeito, imagina o direito. Se o avesso é bonito assim, não é? A nossa salvação é tão perfeita que não tem chuleamento. Está perfeita, pronta, acabada. Podemos tomar posse daquilo que ele fez. Depois ele vai dizer também em capítulo 12 de Hebreus, versículo 2, o capítulo 12 de Hebreus é o capítulo logo depois do 11, né? Óbvio. O 11 ele começa falando sobre a fé e começa a descrever aquelas pessoas que estão na caminhada da fé. Muitos chamam de galeria dos heróis da fé, mas eu chamo a galeria dos mendigos da graça, que andavam ali dependendo da graça de Deus. E quando ele chega no final, ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Por que ele está sentado? Porque a sua salvação é perfeita, é plena, é total. O sumo sacerdote só se assentava quando terminava a sua tarefa. Ele tinha que ficar andando de um lado para o outro. Mas Jesus, ele se assentou nos céus. Nenhum outro sumo sacerdote jamais ocupou essa posição. Jesus se assentou à destra da majestade nos céus como ministro do verdadeiro tabernáculo. Versículo 2, eu só posso concluir que ele se assentou por causa daquele grito que ele deu lá no Calvário. Você se lembra do grito dele? Está consumado. Está consumado. E logo em seguida ele entregou o seu espírito. Então, em razão disto, não tem nada mais para fazer. Está consumado. O que pode fazer? Dizem que Miguel Ângelo, quando terminou de fazer a estátua de Moisés, a estátua, aquela escultura é tão perfeita, as veias, você pode ir para o Google depois, não aqui. Depois você pode ir, você vai verificar, as veias, elas estão altas, assim, tão perfeitas. Aquilo era um escultor perfeito. Ele pegou o martelo e bateu no joelho e disse, parla! De tão perfeito que é. Mas o Senhor assentou-se. Está acabado. Não tem retoque. Não tem nada mais para fazer. Tudo está feito. Ele está sentado. Isto é demais. Aí o versículo 2 vai dizer o seguinte: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Há um tabernáculo eterno, do qual Moisés copiou aquele tabernáculo aqui na terra. Ele recebeu como uma informação. Ele serve ao povo no santuário do céu. Esta é a verdadeira tenda, da qual o tabernáculo terrestre era uma cópia e uma representação.
O verdadeiro tabernáculo foi erigido pelo Senhor e não pelo homem, como foi a tenda terrena. O versículo 3, então, vai nos dizer, uma vez aqui, ele diz assim: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Uma vez que as principais funções de um sacerdote é oferecer dons e sacrifícios, segue-se que o nosso sumo sacerdote deve fazer isso também. Dons é o termo geral que abrange todos os tipos de ofertas apresentadas a Deus. Tanto ofertas de holocaustos como ofertas voluntárias, ofertas livres. Eles tinham que oferecer. Os sacrifícios os dons eram ofertas apresentadas e os sacrifícios eram animais mortos. O que Cristo oferece? O que Jesus Cristo ofereceu? Essa pergunta não é respondida agora. Ela só vai ser respondida no capítulo 9. Agora ele não vai responder a oferta, o que ele oferece. Mas esse versículo aponta a questão que Cristo oferece, simplesmente nos lembrando que na terra ele não seria nem sacerdote. Veja o verso 4. O verso 4 nos diz: ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Jesus não seria sacerdote aqui na terra, porque ele não é da tribo de Arão, da tribo de Levi, nem da família de Arão. Ele era da família de Judá, da tribo de Judá. Ele não tinha as credenciais para ser sacerdote, mas o seu sacerdócio começa, de fato, após ele fazer o sacrifício. Quando ele está como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Domingo passado nós falamos que, de fato, ele salva totalmente os que por ele se chegam a Deus, referindo-se aos crentes. Primeiro ele fez uma oferenda para salvar os pecadores, e agora ele está como sacerdote para salvar os crentes. Totalmente. Ele se ofereceu no Calvário como a oferta de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se você sabe que Jesus é o sumo sacerdote, ele é a oferta, ele é o propiciatório, ele é o tudo de Deus para nos tirar do império do pecado. O tabernáculo na terra era uma réplica do santuário celestial. Seu layout representava a maneira pela qual o povo da aliança de Deus poderia se aproximar dele em adoração. Depois disso, os sacerdotes entravam no lugar santo e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo onde Deus se manifestava. Eu vou falar isto numa outro lugar aí para frente, quando Daniel fala que sobre a unção do lugar santíssimo. Essa unção aconteceu no dia do sacrifício de Jesus, quando o sangue dele caiu na terra. E na minha opinião, por favor, é uma opinião, ainda não temos provas,
o sangue dele caiu na tampa da Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança, ela não se perdeu. Ela está escondida debaixo do Calvário. Mas isso é um assunto que leva a muita discussão. Assim como eles pagaram os soldados para negar a ressurreição de Jesus Cristo, todo o sistema deste mundo anticristo tenta negar que o sangue do Senhor Jesus ficou aqui na terra como propiciação pelos pecados. Mas o sangue dele, que não tinha possibilidade de apodrecer. Por que não tinha possibilidade de apodrecer? Porque ele não tinha o esperma do pecado e da morte de Adão. O seu sangue foi liofilizado e ficou aqui, e está aqui, porque João vai dizer que o sangue do Senhor testifica aqui na terra contra as potestades do ar, contra as obras de Satanás. E o santíssimo lugar, onde Jesus derramou o seu sangue, continua como testemunho. Israel protege aquilo com unhas e dentes, porque há um complô do mundo inteiro contra o Cordeiro. Quando Deus operou esta obra foi conclusiva e ela permanece para sempre como uma eterna salvação. Hebreus capítulo 6, nós temos aqui ele dizendo: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tão mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, constituída com base em superiores promessas. Forma uma transição entre o assunto do santuário superior e a discussão da melhor aliança. Nós temos um santuário terreno e uma aliança terrena, com sacerdotes terrenos, mortais e que ficavam aqui. Agora ele está passando para a superioridade, tanto do santuário quanto da aliança. O ministério de Cristo é tão superior ao ministério dos sacerdotes araônicos, quanto a aliança que ele media é superior à antiga. Eu sei que tem hoje muita gente no meio cristão querendo reformar o culto do Velho Testamento. Tem muita gente querendo restituir os levitas e aquelas coisas que eram sombra. Isso já passou. Hoje nós estamos na plenitude do ministério de Jesus Cristo. O ministério de Cristo é infinitamente melhor porque ele se ofereceu e não um animal. E ninguém o obrigou a ele se oferecer. Ele espontaneamente se deu. Ele é superior porque ele apresenta o valor do seu próprio sangue, não o sangue de touros e de bodes, um sangue puro, sem pecado, imaculado, que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Ele pagou e apagou os pecados e não apenas os cobriu, porque o sumo sacerdote tinha que passar o sangue sobre o propiciatório, e no outro ano tinha que fazer de novo, e no ano seguinte tinha que fazer outra vez, mas Jesus de uma vez para sempre realizou esse tão grande sacrifício, que ele se assentou, está completo. Não tem mais que pagar pecado. Eu vi uma vez uma profetisa, sei lá o que era chamada aquilo, que veio aqui em Londrina para fazer retroagir o passado. A pessoa tinha que fazer uma regressão.
uma regressão para ver os traumas do passado e poder fazer aquilo, a libertação. Meu irmão querido, Jesus Cristo, como uma oferta sozinha, já realizou tudo isso. Acabou essa história. Vai de retro, toma o caminho do inferno. A obra de Cristo é cabal e completa. Que história é essa de querer ficar impressionando as pessoas e manipulando as pessoas com essa religiosidade tacanha, medíocre? No Evangelho não tem lugar para exploração, tem lugar para libertação, para tornar pessoas livres em Cristo Jesus, pessoas libertas. Então, ele realizou, ele pagou o preço. Quanto você deve? Acabou. Acabou. Ele deu aos crentes uma consciência perfeita, que não lembra dos pecados passados. Não fica mais escarafunchando em excremento. Eu fico admirado. Tem um professor lá no Piauí que perdeu o pivô dele, o dente, ele engoliu. E o que ia fazer agora? Né? Ficou uns 2, 3 dias caçando até achar. Eu acho isso repugnante. E era mais uma coisa preciosa. Agora, quer escarafujar pecado? Naquela coisa fétida, nojenta, podre. Não, meus pecados foram perdoados de uma vez para sempre. Ele me deu uma consciência perfeita, que não fica lembrando anualmente dos pecados, porque eles foram perdoados. Como mediador, ele se coloca entre Deus e o homem para preencher a lacuna da separação. Eu tenho um advogado que assumiu a minha causa. É triste, muitas vezes, você vê o advogado defender um cliente no tribunal, e aí o tribunal acaba julgando e ele é condenado, e o advogado sai juntando os autos, né? E vai embora, porque ele não pode fazer. Mas o meu advogado disse assim: a causa desse bandido é minha, pode me condenar. E isso só ele fez, e fez perfeitamente. Griffith Thomas, um teólogo maravilhoso da igreja anglicana, ele disse o seguinte: a aliança é melhor. Melhor por quê? Porque é absoluta e não condicional. É espiritual e não carnal. É universal e não local. É eterna e não temporal. É individual e não nacional. É interna e não externa. É uma aliança absoluta, espiritual, universal, eterna, individual e interna. Tome posse. Cada um de nós agora recebe. É uma aliança melhor porque se baseia em melhores promessas. A aliança da lei prometia bênção pela obediência, mas ameaçava com morte pela desobediência. Se você desobedecer, você vai morrer. Se você obedecer, você vai ser abençoado. A aliança da lei prometia essa bênção através do cumprimento. Exigia justiça, mas não dava a capacidade de produzi-la. Se você se arrepender, eu perdoo. Se você não se arrepender, eu não perdoo. Essa é a aliança da lei. A nova aliança é a aliança incondicional da graça.
Ela diz o seguinte: eu lhe perdoo, para você se arrepender. O perdão antecede o arrependimento. A vida de Deus antecede a fé. Primeiro Ele nos dá o novo nascimento, a vivificação, e depois, junto com Cristo, Ele nos dá a fé e o arrependimento. Eu fiquei tão contente de cantar ali ainda há pouco, deixa eu ver se eu anotei aqui, quando diz assim: a minha fé e o meu amor me foram dados do Senhor. Eu era morto em delitos e pecados, eu estava morto dentro da Igreja Batista, em Corrente, no Piauí. Eu fui batizado com 11 anos de idade, mas eu era morto espiritualmente. Eu não tinha vida espiritual. Como é que eu posso crer e me arrepender? Um morto como pode fazer? Então vem primeiro a palavra. A palavra nos gera fé. A palavra nos vivifica. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Primeiro vem a vivificação, com a vivificação vem a fé, com a fé vem o arrependimento, com o arrependimento vem a santificação, vem o crescimento na vida cristã. É uma obra perfeita, conclusiva, não tem cheiro de Caim, não tem cheiro de sovaco, não tem cheiro de esforço, não tem cheiro de suor, é cheiro de sangue do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que nos liberta totalmente, que nos dá vida em abundância pela ressurreição. A aliança, a nova aliança, ela é incondicional, ela não exige justiça, ela imputa justiça onde não há nenhuma justiça. Ela ensina os homens a viverem em retidão, capacitando-os a fazê-lo. E os recompensam quando fazem por meio da graça. Porque Deus é quem realiza em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Hoje um irmão estava aqui pela manhã e ele dizia: eu estou frequentando essa igreja há uns 2 meses, mudou o meu eixo, mudou a minha maneira de pensar. Antes eu tinha que trabalhar para ser premiado. Agora eu sou premiado antes de trabalhar. Você vê como é que é diferente? Você viu a mudança das 2 semanas? A semana dos judeus, a semana da lei era 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. A semana do cristianismo é descansa e depois você trabalha. Segundo dia, 3º dia, 4º dia, sábado descansa. 1º dia descansa, aí trabalha. Primeiro Deus Ele nos aposenta e depois Ele manda a gente trabalhar. Primeiro Deus nos premia com a medalha de ouro e depois a gente vai correr a maratona. Graça é Deus primeiro fazendo e Deus no meio nos fazendo fazer, para que toda a glória seja dada a Ele. Por isso que o nosso sumo sacerdote está sentado. O sumo sacerdote assentado à destra da majestade indica que a obra foi concluída, consumada, e nós podemos tomar posse. Aquele pai que deu a boda, deu a festa de casamento do filho, mandou matar os bois, estava tudo pronto, tudo preparado. O que tinha que fazer? Tinha que vir para a festa e até a roupa. Chegava na porta da festa.
Foi convidado. Como é que você vai entrar na festa? Tinha uma pessoa lá com um casaco para mim. E eu chegava, me veste. Graça é assim, ó. Arrumou direitinho? Tá bonitão? Graça é assim, ó. Aí eu entro. Quando ele chegou lá na meio da festa, encontrou um com roupa estranha, ele disse: ué, o que você está fazendo aqui? Que história é essa aqui? Aqui não. Aqui só entra aqueles a quem eu chamei, quem eu salvei, quem eu vesti com a minha justiça. Estes são meus e fazem parte da minha festa. Isso é por isso que ele está sentado. Está conclusivo. Então, meu irmão, para com essa história toda de conversa fiada. Se não é assim, não é evangelho. A obra concluída aponta para a perfeição do seu sumo sacerdote, que pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Jesus Cristo, como a oferta, como o sacrifício, como o propiciatório, ele nos deu uma eterna salvação.